nos mostra que todas as vezes que Israel estava dentro da obediência, estava sendo obediente, eles eram protegidos pelo Senhor. Este é o estudo de número 756 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é interessante nós entendermos que o nosso Senhor, ele se apresenta também como um muro de fogo. Vamos ao nosso tema, cercados com um muro de fogo. O nosso texto base está no livro de Zacarias, capítulo 2, verso 5, que diz: portanto, eis que Yahvé assegura, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio da cidade. Que versículo maravilhoso da promessa de Deus proteger o seu povo, e ainda diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Vamos entender o contexto. O povo de Israel tinha ficado 70 anos no cativeiro da Babilônia, isto para se cumprir a promessa de Deus, pois Deus os advertiu através de diversos profetas que eles estavam caminhando na rebeldia, na desobediência, desagradando a Deus, e o que eles estavam fazendo era algo que estava trazendo consequências muito duras para eles, e eles não se arrependiam. Jeremias capítulo 29, verso 10, assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Que tremendo! É aí que o versículo 11, o Senhor fala: sou eu que sei o que penso a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, um futuro que vocês desejam. E nós vemos que o Senhor, ele estava falando para o povo de Israel, advertindo o povo de Israel e mostrando: quando tem arrependimento, tem perdão, mas tem a lei da semeadura. Passados 70 anos do povo de Israel lá na Babilônia, Deus tinha feito uma promessa para eles, e Deus é fiel. A cidade de Jerusalém estava desolada, os muros destruídos, as portas queimadas, o templo também estava destruído, e os judeus que habitavam lá em Jerusalém, eles estavam desprezados, eles estavam humilhados, eles estavam em sofrimento. Começou a deportação do povo de Israel que estava lá na Babilônia para Jerusalém, mas o povo estava desanimado, o povo vendo a situação que estava Jerusalém, eles estavam amedrontados, pois muito eram os inimigos. Neemias capítulo 1, verso 3 diz assim: eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Neemias soube da situação de como estavam vivendo os judeus que estavam lá em Jerusalém, quando veio até ele Hanani, e Hanani relatou que era um momento de muito sofrimento para o povo judeu, para aqueles que estavam em Jerusalém. E ao Neemias ouvir como estava a cidade de Jerusalém, aqueles que lá habitavam, ele ficou muito triste, ele chorou, ele se lamentou, mas ele teve decisão, ele foi buscar a vitória no Senhor, e a vitória era para o povo de Deus. Neemias no capítulo 1, verso 4.
Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias. Aí ele tomou a decisão e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Que interessante a gente entender. Tem um momento que a gente fica surpreso com o que nós ouvimos ou com o que está acontecendo conosco. Nós até choramos e muitas vezes choramos amargamente, mas nós precisamos, assim como Neemias, nos colocar em jejum e oração diante do Deus dos céus e clamarmos a Ele, porque Ele nos faz promessas e uma das promessas é: clama a mim, porque eu te responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Nós podemos clamar, nós devemos jejuar e orar como fez Neemias. E quando o povo judeu retornou para Jerusalém, a situação estava difícil, os inimigos não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, o povo desanimado e inseguro, e o Senhor se compadeceu deles. O Senhor usou o profeta Zacarias para que pudesse animar o povo, para que pudesse trazer esperança ao povo. Zacarias, no capítulo 2, o verso 3 e o verso 4, Zacarias teve uma visão, e eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe: corre. Olha que interessante, fala este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Era uma profecia para o futuro, era uma promessa de Deus, onde o próprio Senhor afirmou que Ele mesmo seria a proteção do seu povo e também seria a glória. Zacarias capítulo 2, verso 5, que é o nosso texto base, vamos ler novamente. Porquanto, eis que Yahvé assegura, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio da cidade. Imagina o povo judeu, quando teve que sair lá da escravidão do Egito, eles tiveram essa experiência com Deus, eles tinham visto o agir de Deus, o cuidado de Deus com eles, impedindo que os egípcios se aproximassem deles dentro do mar. Dentro do Mar Vermelho eles estavam atravessando e os egípcios estavam atravessando atrás para os matar. Êxodo no capítulo 14, o verso 19 e o verso 20. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, para os egípcios. E para estes, ou seja, agora para os judeus, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. É como nós podemos ver uma muralha entre o povo de Israel e o povo egípcio. Os inimigos do povo de Deus não conseguiram alcançar o povo de Deus. Aí é quando nós nos lembramos daquele versículo que fala que toda arma forjada contra nós, toda arma preparada contra nós não prospera, porque é o Senhor que está conosco. E o salmista, ele tinha certeza que o Senhor, ele é proteção para o seu povo. No Salmo 125, verso 2, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor, olha que tremendo, envolve seu povo eternamente. Tem outra versão que diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Precisamos ter isso em mente. Nós temos um Senhor que nos protege, nós temos um Senhor que nos defende, nós temos um Senhor que cuida de cada um de nós, e o nosso Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é a proteção e
proteção segura, proteção firme para aqueles que o amam. Salmo 33, verso 20. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. É o rei Davi falando isso. Ele tinha esta certeza. Será que você tem esta certeza? Você tem o Senhor que te protege como um muro de fogo, como muralha de fogo. Muralha é intransponível, porque o Todo-Poderoso é quem nos defende. E Davi, ele compara o cuidado de Deus em proteger o povo como alguém que protege a pupila do olho. E essa proteção é automática. Quando vem alguma coisa para ferir a pupila dos nossos olhos, automaticamente os nossos olhos fecham. No Salmo 17, verso 8, vamos conferir. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Servimos um Deus tão lindo, um Deus tão cuidadoso, um Deus tão amoroso, que assim como ele precisou falar para o povo de Israel, para eles não temerem, para eles não desanimarem, e Deus animou e trouxe para o povo de Israel que o próprio Deus é como um muro de fogo. O nosso Deus fala conosco, mas Davi, ele ainda fala que os inimigos dele, que os opressores dele, que são homens cruéis, que são homens perigosos, deveriam ficar longe dele. Salmo 17, verso 9 diz assim: longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Os inimigos, eles são furiosos, eles são cruéis e eles tentam constantemente nos ferir, nos fazer mal. Mas o Senhor, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra. E Davi sabia que aqueles homens eram cruéis, eram homens ímpios, e ele pede para o Senhor sempre o proteger. Salmo 40, verso 11, que diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. É importante nós estarmos sempre vivendo em obediência ao Senhor, estarmos vivendo dentro desse muro, desta proteção, desse muro de fogo, ou seja, estarmos vivendo dentro do Senhor, escondidos no Senhor. Moisés, ele trouxe a memória do povo de Israel, o quanto Deus cuidou deles, o quanto Deus protegeu eles quando Israel estava passando por perigo no deserto. Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. O nosso Deus é tremendo. Quando nós nos lembramos desses animais ferozes e nós vimos que Davi compara os homens, os inimigos, como animais ferozes, aí a gente entende que estamos sendo protegidos, guardados dentro de uma muralha de fogo, dentro do muro de fogo que é o nosso Senhor. Vou contar para vocês que certa vez o exército do rei da Síria cercou a cidade aonde estava Eliseu. Eles queriam levar Eliseu até o rei da Síria. Sabe por quê? Porque Deus revelava ao profeta Eliseu todas as estratégias de guerra daquele rei. E Eliseu, ele orou para que Deus abrisse os olhos do servo dele, do moço que estava com ele, para que ele pudesse ver assim como o Senhor cuidava deles. E por isso ele não deveria temer. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17, estou trazendo muito esse versículo de uns estudos para cá, para que você aprenda. Não precisa ter medo, mas precisa confiar que o Senhor, ele é Deus, ele é poderoso e é ele que nos guarda. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver.
e o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo, ó, em torno de Eliseu. O nosso Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso, nosso Deus é lindo, o nosso Deus nos guarda. A Noemi, quando ela abençoou a nora dela, a Ruth, Noemi fala justamente para Ruth que Ruth foi buscar a proteção, ó, no Deus de Israel, no Todo-Poderoso. Ruth capítulo 2, verso 12, que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Nós precisamos buscar refúgio no nosso Senhor, porque Ele nos protege. O apóstolo João, ele fala, ele ensina que o maligno, ele não atinge quem é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Tem uma versão que traz um esclarecimento sobre esse versículo e eu vou falar sobre esta versão. Diz assim: aquele que nasceu de Deus se acautela e o maligno não lhe toca. Aquele que aceitou a Jesus, ele nasceu de Deus, é um novo nascimento. Ele se acautela, ou seja, ele se torna uma pessoa cautelosa, ele se previne, ele está atento. Lembra que Jesus sempre fala? É vigiai e orai. E eu entendo que ele, quem é nascido de Deus e se acautela, se torna cauteloso, não ignora as artimanhas do inimigo. Assim como Paulo, ele ensina que era a forma que ele agia. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Precisamos estar alerta, estar atento, e é o tempo todo. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. Pedro, ele também nos alerta sobre a astúcia do nosso inimigo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele pode andar ao redor como leão, mas nós temos o Todo-Poderoso que nos protege como muralhas de fogo, mas nós precisamos estar vivendo em obediência. Sabe que foi interessante? O Senhor, quando ele trouxe um versículo para mim, logo eu meditei nele e eu quero compartilhar com você. O inimigo, ele reconheceu diante de Deus que o Senhor protegia a Jó como um muro, como uma cerca protetora. Jó capítulo 1, verso 10. Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Olha que tremendo! E olha ainda o que ele fala. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ele teve que reconhecer que Deus, ele levantou uma proteção ao redor de Jó, ao redor da família de Jó, a tudo que Jó ele tinha. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. O Senhor é como um muro para nos proteger, ele é o nosso protetor. O salmista fala muito sobre isso, mas vamos ver no Salmo 121, verso 5, o Eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. O nosso Deus, ele é o nosso protetor. E Davi, ele pedia para o Senhor estender a proteção sobre quem coloca a fé
no Senhor. Salmo 5, verso 11, verso 12, que mostra: mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé, cantem de felicidade para sempre, estende sobre eles a tua proteção, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome, em verdade, Senhor. Tu abençoas o justo e como escudo, olha que tremendo, o cercas da tua benevolência. A proteção do Senhor está como um muro ao nosso redor. Agora imagina, muro de fogo ou muralha de fogo, como outros gostam de dizer. Isto mostra que a proteção do Senhor é poderosa e que nós estamos sob a sua proteção. No Salmo 121, verso 8, que diz: estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Olha que tremendo! Deus não nos deixa desprotegido. Deus, Ele não nos deixa só. Ele está conosco todos os momentos. Salmo 139, verso 5 ainda diz: tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Você sabe o que é envolver? Envolver é circundar, é embrulhar, é esconder, é cobrir. Olha que versículo maravilhoso. É o Senhor falando: eu te circundo, eu te embrulho, eu te escondo, eu te cubro. Nós somos guardados pelo Senhor e somos guardados para o reino dele. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 18, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, amém. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor. Muitas pessoas confiam somente na proteção que eles gastam, que eles fazem em cerca elétrica, em guardas, mas nós temos a confiança colocada no Senhor. Nós não podemos desprezar a proteção do Senhor, porque ela é uma realidade para o seu povo. Quando Deus animou o povo de Israel e ele se comparou a um muro de fogo, está falando justamente sobre proteção. Muitas vezes nós podemos sofrer, nós podemos até nos lembrando de Daniel, dos amigos de Daniel, nos lembrando de vários personagens da Bíblia, até sermos perseguidos. Lembra? Jesus já deixou essa advertência para nós, esse alerta em João capítulo 16, verso 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. É o próprio Senhor falando. Eu vou começar a concluir. Nós não devemos desanimar diante das dificuldades, diante dos perigos. Eu preciso entender que eu tenho a proteção do Senhor, que o Senhor se coloca como um muro de fogo protege, mas também ele aquece. Ou seja, ele consola, ele ensina, ele fortalece e traz a sensação de paz. Salmo 29, verso 11, eu vou concluir com esse versículo. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. No mundo, como disse Jesus, podemos passar por tribulações, por lutas, por dificuldades, até por decepções, mas nós passamos em todos os momentos sobre a proteção do Senhor e que possamos estar vivendo nesta proteção, na muralha de fogo que é o Senhor Todo-Poderoso e vivendo com a bênção da paz. Se você gostou desse vídeo, se ele te edificou, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.